queridos. Lu, você está aí, Lu? Oi. Minhas amigas, gente, minhas best friends. Glória a Deus. Queremos louvar a Deus pela sua vida, pela vida dos irmãos que estão aqui presentes e pedir licença para entrar na sua casa nessa noite e vamos adorar o Senhor. Colocaram essa data para nós. Que bom, né, que há uma data, né? A gente sabe que não é a data exata que Jesus deve ter nascido, mas o que interessa é que o homem teve a sabedoria, não é verdade, de colocar uma data em que a gente pode adorar o Salvador, dizendo que é o seu aniversário, porque é uma festa maravilhosa, né? Eu fiz aniversário agora dia 15, como é bom a gente ganhar presente, não é verdade? E o bom de Jesus é que a gente vem à sua casa para homenageá-lo e a gente que sai presenteado, Emília. Não é assim? A gente é que sai maravilhado, a gente sai curado, a gente sai renovado, restaurado. Esse é o trabalhar de Jesus em nós, né? Ele nos salvou e nos chamou para o reino do seu amor, nos transportou, melhor dizendo. Na verdade, Zé, eu entendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, morto, defunto, não pode resolver nada, não é? Então, ele teve que pegar esses defuntozinhos e transportar. É por isso que Paulo, escrevendo na igreja em Colossos, ele diz isso, que nós fomos transportados para o reino do seu amor. Porque somente um poder grande e um amor infinitamente grande é capaz de pegar o defunto e fazer ele ressurgir. E melhor ainda, fazer esse defunto ressuscitar e viver uma vida plena. Oh, aleluia! Isso é o Natal para mim e para você, querido. É a morte e ressurreição de Jesus, trazendo vida e ressurreição para as nossas vidas. Glória a Deus por essa noite, estamos felizes. Agora eu te peço um favor, desliga lá o fogo, não faça como eu, fui inventar fazer uma lasanha e queimei. A pessoa é tão gourmet, tão, né, e tá lá. Mas a gente vai comer assim mesmo, Emília. Tira em cima, não é? Irmãos, vamos desligar as panelas, você que está em casa. Desliga o fogão, deixa as panelas tampadinhas lá. Quando terminar o culto, é 1 horinha de culto, você volta para terminar a sua ceia, tá bom? Porque o importante, irmãos, é dar a Deus com excelência. Jesus não recebe culto pela metade, gente que, né, vai buscar Deus porque é obrigação, vai porque senão o pastor vai procurar, querer saber porque não vem na igreja. Isso Jesus não recebe. A gente precisa estar aqui e estar com o coração aqui, corpo, alma e espírito. É isso que Jesus nos ensina. Ele fala assim, tudo que vier à tua mão, faça com todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Então, para vir para a igreja, eu preciso vir com a minha força, que é o meu físico, o meu coração, né, que é o reino das minhas emoções, e o meu espírito que está ligado a Deus. É o entendimento que eu tenho, que eu preciso prestar culto a Deus, que eu posso festejar. Inclusive, é uma das coisas que a gente prima aqui na igreja, é de não fazer nada na noite de Natal, na igreja, porque a gente quer que você vá para a sua casa cear com a sua família, que a melhor parte da sua vida é a sua família. A igreja vem depois da família, Deus vem antes da família, né? Então você vem aqui, presta seu culto ao que é primeiro lugar na sua vida. Aí, como o culto termina rápido, porque é apenas um culto a Deus, a gente não celebra o homem, né? André que ia gostar disso, né, pastor Ricardo? A gente não faz festa para homem. Quem quiser sua festa, faz na sua casa, convida a gente para comer, porque a igreja é lugar de celebrar, adorar, pedir, glorificar o Senhor Jesus. Amém? É assim o nosso entendimento. E a gente não está dizendo que ninguém está errado. Deus nos deu essa perspectiva. E é assim que a gente entende. Então vamos fazer nosso culto, vamos adorar o Senhor. E aí você está vendo que hoje nós não vamos ter a salinha, nem esse domingo e nem o próximo. A nossa salinha que funciona ali com as nossas crianças a partir de 3 anos, até 12 anos. Aí eu tenho a impressão que os músicos também falam assim, é bom porque todo mundo fica de férias. Mas o bom, irmãos, é dessa experiência de não ter ninguém aqui, é que fica claro que Jesus só precisa de pessoas que o adorem. Então, é isso que é o culto ao Senhor.
E o Senhor, Ele faz questão que nós sejamos o instrumento dEle aqui na terra. Mas quando não há possibilidade de estarem, o culto acontece do mesmo jeito, tá vendo? Porque Ele é tudo em todos. A sua palavra diz isso. Ele é tudo em todos. Então hoje, por motivo de força maior, nós não temos nenhum dos músicos aqui, mas nós temos o Jesus aniversariante, que nasceu, cresceu e ressuscitou para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E estivéssemos aqui, depois daqui tivéssemos uma noite maravilhosa, porque Ele disse para vocês terem vida e vida em abundância. Então é de Deus comer peru, é de Deus comer arroz com farofa, é de Deus comer churrasco, é de Deus. Aí a gente só precisa colocar cada coisa no seu devido lugar. Primeiro a gente presta culto ao Senhor, e daqui a pouco você desliga o telefone, o seu notebook, e você vai terminar a sua comida e vai comer e celebrar com sua família, porque isso é agradável ao Senhor, né? É aprazível ao Senhor a gente ser feliz aqui na terra e amar os nossos irmãos e amigos. Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia. No Salmo 23. Só 2 versículos que nós vamos ler do Salmo 23. Quando nós pensamos na bondade e na misericórdia do Senhor, não tem como não lembrar do rei Davi, não é verdade? Que entendeu a graça, sem estar vivendo no tempo da graça. Ele entende a graça, ele fala do amor, ele fala da graça, ele fala do poder de Deus. E eu quero ler com você só 2 versículos do Salmo 23, versículo 4 e 6. E nós vamos adorar o Senhor. Como nós adorávamos, Hilda, quando nós começamos lá na lavanderia, era assim, a gente colocava o celular, o data show. Não tinha data show lá, né, Carol? Porque nós era pobre de verdade, né? Tinha. Era um menor, né? Só não era grande assim. Nós tínhamos data show, viu, gente? Nós era pobre e raiz, mas já tirando o pé da raiz. E aí nós cantávamos assim, e é uma bênção, sabe? Porque você veio aqui para adorar, você não veio ver a Emília, não veio ver a Clara, não veio ver, né, o Diego, a Ana Paula, você veio adorar o Senhor. Então quando a gente veio adorar o Senhor, a gente não importa se tem pessoa aqui em cima, se não tem, porque você sabe que teu culto está indo para lá, né? Não é para cá, para o altar. Aqui é pessoas, né, comuns, que erram, que pecam. Esses dias eu estava conversando com um irmão e eu achei interessante, gente, que ele falou assim: ô pastora, eu quase não estou pecando mais. Eu achei tão bonitinho. Falei, que bom, né, irmão, que o senhor não está nem pecando mais. Ele, eu estou quase não pecando mais. Eu minha vida, graças a Deus, depois que eu conheci Jesus. E eu entendi a fala dele. Ele quer dizer assim, que ele está errando menos. Mas eu achei engraçado da conotação. Eu quase não estou pecando mais. É praticamente santa. Eu digo, olha, cuidado para não ir para o céu. 23, só o verso 4 e 6, eu estou com uma versão NVI. E ele diz assim no verso 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então Davi aqui, ele já tinha precisão em dizer de olho fechado que Jesus era com ele, que Deus era com ele. E que não importava a luta que ele passou. Ontem eu encontrei com uma pastora daqui da cidade, e aquela mulher passou tanta luta esse ano. Algumas eu sabia e outras não. Mas enquanto ela falava, o Senhor dizia assim: diga a ela que vai chegar o tempo da explosão de coisas boas, de milagres, e que ela precisava estar preparada para o que Deus vai fazer daqui a pouco. Muitas vezes a gente tem um tempo de tanto vale, de tanto deserto, de tanta solidão, morte de sonhos, e a gente não entende por quê. Uma das características de quem está passando no vale é a solidão, irmãos. E isso faz parte, não dá para evitar esse tempo. É a hora da gente ficar ali recluso, só conosco, com as pessoas mais íntimas, mas ter aquele cuidado de entender que aquilo ali faz parte do crescimento. E eu tenho certeza que quando passar esse vale, quando passar essa dificuldade, com a presença de Deus na tua vida, você vai entender bastante coisa. E mesmo que você não entenda, você vai viver e dizer assim: Jesus passou comigo, mesmo quando eu andei por um vale de trevas e morte,
Eu não temi perigo algum, porque o Senhor estava comigo. A vara e o cajado dele me protegeu. Sabe por que Davi fala a vara e o cajado? Porque a vara, irmãos, é a correção. E a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então a correção é necessária para mim e para você. Muitas vezes a gente está com 50 anos, com 40, com 30, com 10, com 20, mas a gente ainda não aprendeu aquela lição. Então aquele vale, aquela dificuldade, aquele tempo ali com Jesus vai me ensinar e muitas vezes vai me corrigir a rota que eu estou fazendo. Então não ache ruim, não murmure quando chegar o dia da dificuldade, porque o Senhor, Ele te protege. Mesmo quando a vara está ali, porque é o jeito dele te exortar e te mostrar o caminho que você precisa caminhar. O cajado dele vai te chamar para perto, vai dizer, meu filho, eu te amo. Eu estou permitindo você passar isso para você aprender. Que você não pode depender da sua família. Você precisa depender do meu amor e da minha graça. Porque a graça do Senhor nos basta, amados. A graça do Senhor nos basta, irmãos. Nós precisamos confiar nessa graça. E ela é diária, assim como foi aquela comida chamada maná, que quer dizer o que é isto? O que é isto? É o que você precisa hoje. A graça de Deus te basta para este dia, para esse final de ano, para essa dificuldade que você está vivendo. Então aprenda, a vara e o cajado do Senhor estava com Davi. E ele entendeu perfeitamente, por isso que hoje ele faz parte da nossa história. Por isso que hoje ele está nos anais da história, porque ele, apesar de humano, de falho, de pecador, na hora que ele passou pelo vale, ele não murmurou, pelo contrário, ele deu glória a Deus. Amém? Verso 6, por favor, Té. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu ouvi um testemunho, nós fazemos um culto lá em Arcos, uma cidade lá de Minas Gerais, quando nós estávamos pastoreando aquela cidade, aquela igreja naquela cidade. E a irmã falou que uma mãe que tinha um filho ali, porque em Belo Horizonte tem muita droga também, infelizmente, assim como aqui em São Paulo. E ela disse que aquela, não era uma mãe, era uma irmã biológica. E ela, o irmão estava ali e vivia, e ela ficou muitos anos procurando esse irmão, aí achava ele, ficava levando comida, roupa, remédio, daqui a pouco ele sumia para outro estado, ela ficava procurando, daqui a pouco ele voltava para Belo Horizonte. E aí um dia, o irmão, já velho, muito abatido, perguntou para a irmã e falou assim, por que é que você vem atrás de mim, mesmo sabendo que eu não presto, mesmo sabendo que eu dou tanto trabalho para você? E ela disse, porque o Senhor faz isso comigo. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor anda comigo. E eu não posso deixar de ir atrás de você. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor é através da minha vida que o Senhor está se revelando a você. Então aquilo me marcou, porque eu falei, gente, uma irmã de sangue, a gente tem tão pouca paciência, né? Volta e meia, quando eu passo luta na minha família, e eu tenho passado algumas, a vontade que eu tenho é de pegar uma vassoura emprestada de alguma bruxa e voar, e chegar lá e resolver na mão, sabe assim? Aquela coisa de, a cabeça da gente, o mundo fantástico do Bob, você fala, eu pego uma vassoura aqui, eu vou pegar um avião aqui de papel, vou fazer, vou voar até lá. E aí, quando aquele momento passa, você fala, puxa, se eu estivesse lá, o negócio tinha ficado feio. Porque a gente não entende de misericórdia e de bondade, irmãos. A gente não entende sobre isso. Até às vezes que a gente é bom, é altruísta, a gente faz querendo receber honra, querendo receber elogio. Eu estou falando isso porque a gente é assim, eu sou assim, você é assim. E a gente precisa trabalhar isso todo dia. Porque quando nós declararmos e fizermos algum ato de bondade, de amor, de compaixão, de misericórdia, nós precisamos entender que não fizemos mais do que a nossa obrigação de ser humano. Isso é a vontade de Deus em nós. Isso é o que João Batista disse, importa que eu diminua, eu quero diminuir para que ele cresça. E Jesus precisa crescer em nós. Né? Agora em dezembro nós comemoramos, dia 20, amanhã, de hoje para amanhã, não é? Que nós comemoramos, que é o nascimento dele. Mas ele não pode ficar raquítico dentro de nós, irmãos. Jesus precisa crescer. Por isso que o povo lá fora fala, festa para Deus menino. Deus menino, gente, nós precisamos crescer. Não pode ser Deus adolescente, tem que ser um Deus maduro.
que está entendendo, que tem a ciência do que está acontecendo e que sabe por que ele veio a este mundo. Então nós comemoramos o nascimento de Jesus, mas sabendo que ele cresceu, nasceu, cresceu, morreu e mais que isso, ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Isso que é a nossa festa hoje. Então louvamos o Senhor. Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés e nós vamos debaixo dessa bondade, dessa misericórdia, desse amor tão maravilhoso que resolveu vir ao mundo e morrer por nós. Nós vamos adorá-lo, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos, Pai, por cada um dos teus filhos. Recebe a adoração da tua igreja reunida, Senhor. Recebe, Senhor Jesus. Nós estamos usando os recursos que o Senhor nos deu. Pai, que bom que nós temos a internet, que nós temos essa condição. Obrigada, Jesus. Aleluia. Éramos assim, ó. Tão pequena. Me lembro com saudade às vezes, meu coração chora. Vai chegando a noite e eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor. É assim mesmo a vida do pastor, minha gente. Porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía. Aquela que era igreja de oração, igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Pode cair hoje aqui, viu, irmão? Receba a glória do Senhor na tua vida. Oh, Jesus está aqui, queridos. Aleluia. Não podemos perder a essência da igreja pequena. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Ele nos arrebanhou, queridos. Adore a Ele por esse motivo. Aleluia. Deixou o aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao rei o voou. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo a transitar. Chegamos aqui e sabemos que Jesus chegou primeiro. Aleluia. De toda sombra já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde,
faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Prepara-te, Israel, para encontrar-te com teu Deus. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Jesus está voltando. Então essa coletânea fala da importância de nós entendermos que não podemos perder aquela essência da igreja pequena. Quem participou da igreja pequena aqui em algum lugar, Deus não te permitiu passar aquele tempo naquele lugar pequeno por nada. É porque a gente precisa valorizar os pequenos começos. Tudo, irmãos, na nossa vida tem um sentido. E é por isso que nós estamos aqui. É tão simples, mas é tão acolhedor, não é verdade? Esse templo. Então isso é que o Senhor faz. Mas o Senhor também está nos dizendo nessa noite que Ele está voltando. E a qualquer momento Ele estará conosco. Lucas capítulo 5. Tem uma história interessante a partir do verso 17. Que fala do paralítico. Um paralítico que foi curado. E Jesus ainda é questionado pelos religiosos da época. Mas chega uma hora que eles falam assim. Verso 26. Só o 26. Eu vou ler para você. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Tem coisa extraordinária acontecendo, viu, querido? Em nome de Jesus. Então, adore o Senhor mais uma vez com essa canção. Em nome de Jesus. Nosso Deus é tremendo. Ele faz coisas extraordinárias ainda hoje. Aleluia. Glória a Deus. No início eras a palavra. Oh, Jesus, tu és o verbo. Aleluia. Com Deus fortíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou.
Apocalipse, capítulo 4, algo tão interessante. E é tão bom quando nós vemos esses cantores, compositores lendo a Bíblia, porque é um grande pecado que se comete hoje, é que as pessoas ligadas à música nas igrejas não conhecem Bíblia. Pelo menos 60% deles não conhecem. E quando você vê uma música que está pautada na palavra, você fala, realmente esse daí está se esmerando. Nós temos aprendido aqui na sexta-feira a importância, né? E conhecereis a Bíblia, e conhecereis a verdade, e conhecereis o verbo, e o verbo te libertará. Ô irmãos, do pecado, daquela vida pregressa, nós já fomos libertos. A hora que nós entendemos o plano de salvação que Jesus veio, nós cremos com o coração, confessamos com a boca, estamos salvos. Aleluia. Mas essa libertação é dos cacuetes, é das macacoas, como diz o pastor Elielso, né? É daquelas bobeirinhas que a gente vai, ao invés de se libertando, parece que a gente vai pegando, né? A gente tira uma canga e pega outra canga. A gente tira um jugo e vai pegando um jugo errado. E Jesus está dizendo, na hora que vocês conhecerem a minha palavra, aleluia, vocês serão libertos. A mente de vocês vai ser liberta. Porque o que vem de Deus traz paz. Porque as coisas de Deus é boa, é perfeita e agradável. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 4, do 1 a 3 diz assim. Eu vou ler para você, porque às vezes fala só onde está e depois em casa a gente não lê. Fica meio, né? E vou ler a palavra para você nessa noite. Depois dessas coisas, olhei o apóstolo João, que está tendo a revelação de todo o Apocalipse. Olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Agora o verso 8 diz assim, cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àqueles que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, aleluia, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o poder que está, irmãos, habilitado na minha e na tua vida. Jesus morreu, ressuscitou. Aleluia. E disse que aqui nós reinaríamos, que aqui nós teríamos lutas, mas a gente teria conquista também. E chegou a hora da igreja do Senhor triunfar. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Canção do Apocalipse. Glória a Deus. Adora Jesus. Aleluia. Celebra o aniversário de Jesus, dando glória, louvando o seu santo e poderoso nome.
Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como hoje a gente está comemorando, né, o aniversário de Jesus, não é isso? Então eu quero pedir uma coisa para você. Quero que você feche os seus olhos e coloque diante do Senhor. Porque com Jesus é assim, o aniversário é dele, mas ele gosta de presentear. Aleluia. Coloque na mão do Senhor uma, até 3 pessoas que você precisa muito de um milagre nessa noite. Essas pessoas precisam de algo da parte de Deus. E talvez nem ela saiba o que precisa, mas você sabe, porque você tem o Espírito de Deus. E eu quero nessa noite que você coloque essas pessoas. Oh, Jesus. Peça ao Espírito Santo que visite essas pessoas. Que o Senhor traga arrependimento. Que o Senhor traga cura, libertação. Irmãos, quantas pessoas, quantos amigos, parentes, familiares passando tanta coisa, porque eles não sabem, e o diabo cega os seus entendimentos. E eles não sabem que somente Jesus, ou muitas vezes sabem, mas não tem força. A tua oração vai mudar esse quadro. O nosso Deus, nós estamos dizendo desde que abrimos esse culto que Ele faz coisas extraordinárias. A palavra dele diz que Ele foi ontem, hoje e há de ser sempre o mesmo. Deus está fazendo coisas extraordinárias em nossos dias. E o Senhor está nos dando a oportunidade nessa noite de clamar por aquelas pessoas que nós sabemos que precisam de um milagre. Elas estão como nós estávamos, perdidos em seus delitos e pecados, mortos em seus delitos e em seus pecados. Irmãos, não é tempo de julgarmos essas pessoas. Ponha elas diante do Senhor, com teu olhar de compaixão, de misericórdia. Foi a bondade e a misericórdia do Senhor que nos alcançou. E essa bondade e essa misericórdia vai alcançar essas pessoas. Oh Deus que pode todas as coisas. Nós colocamos esses amigos, parentes, familiares diante do teu altar. Pai, somente o Senhor pode fazer. E hoje, Deus, como nós não temos nada além, Senhor, da nossa adoração, queremos te pedir esse presente. Queremos, Senhor, pedir a transformação, a libertação, a cura, Senhor, dessas pessoas. Que cada um de nós estamos apresentando ao Senhor. Somente o Senhor pode fazer. E nós cremos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vamos adorar o seu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, É a melhor coisa que podemos fazer. No nosso levantar, adorar nosso Deus. da bondade de Deus. Ele é fiel, querido. Creia, acredite. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, Eu cantarei da bondade de Deus. tua doce voz. Bondade e misericórdia nos seguirá todos os dias da nossa vida, porque Ele é fiel. Aleluia. Eu não canso de adorar, eu não canso de cantar, porque a bondade dele é maravilhosa.
do Senhor está sobre a tua vida nessa noite. Ele tem te guardado. Ele tem te protegido, blindado a tua vida. Oh, bondade maravilhosa. Adore a Ele. Agradeça a Ele. Aleluia. Pode sentar por um instante, pastor Ricardo. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Convido os amados a abrirem a palavra de Deus no livro de Hebreus, o capítulo 11, o versículo 1. Esse é um momento de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Glória a Deus por este dia. Glória a Deus por estarmos na presença dEle neste momento. Ele é bom. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Pode colocar? Hebreus 11, o versículo 1. Aleluia, Jesus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e as provas das coisas que não vemos. A gente vai ler até o 6. Pois, por meio dela, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E para finalizar, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Glória a Deus. Irmãos, é bom demais, né? Servir a Deus. Pode deixar nesse versículo no 6. Eu tenho certeza, e essa palavra, para você que já é um dizimista, ou para você que ainda não dizima, para você que já é um dizimista, ela vem a reforçar um princípio de obediência, pois esse texto fala da natureza da fé, e o autor ele traz uma relação direta, que Deus ele aprovou a oferta de Caim, ou melhor, a oferta de Abel. O texto ele diz, ele traz uma relação que Deus, ele é galardoador dos que o buscam. E o texto ele também nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Para aqueles que já o fazem,
que já dizimam, que já ofertam na casa do Senhor, o Senhor, Ele tem, com certeza, eu falo isso com 100%, 101%, o Senhor tem te abençoado. E se você ainda não faz, eu te convido a fazer, a ser um dizimista, a ser um ofertante na casa do Senhor, porque Ele é Deus que opera, Ele é Deus que realiza. Da mesma maneira que o texto diz que o universo foi criado por uma palavra, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam, que não aparecem. Irmãos, o ato de dizimar e ofertar é um ato de fé. Nos dias de hoje, você que o pratica, você está praticando a fé. E eu vivo isso na minha vida pela misericórdia de Deus. E amo pela graça de Deus. Eu sirvo ao Senhor há um pouco mais de 20 anos. E muito rápido, nós aprendemos esse princípio de dizimar e ofertar. E o Senhor, Ele foi, a cada ano, abrindo as portas. E até mesmo as portas que se fechavam. Eu falava isso com meu cunhado ontem. Uma vez eu morava, o primeiro apartamento que nós financiamos, e aí começamos a ter um problema com o vizinho, um atribulado, né? Só que depois eu fui entender que tudo isso foi permissão de Deus, para eu sair daquele lugar e para ir para um lugar melhor. E a gente naquele momento não entendia. Mas meu Deus, esse é meu primeiro apartamento, tudo aqui bonitinho e tal. Passam-se, não sei se 4, 5 anos. Aí começamos a ter um tipo de conflito. E eu falava com meu cunhado que Deus, Ele é especialista em nos abençoar. Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. E aí, mediante aquela situação, pela graça de Deus, com a permissão dEle, nós nos mudamos. E foi para um lugar melhor. Mas naquele momento a gente não entendia. Mas por quê? Né? E quando a gente vê e olha para as Escrituras, não saindo do contexto, mas quando o próprio Deus endurecia o coração de Faraó, é uma das passagens que mais me faz refletir. Quando eu estou diante de decisões do homem, posicionamentos humanos, seja no trabalho, seja na igreja, seja na política, você fala e você pensa, mas por que Deus tem permitido tudo isso? Eu olho para as Escrituras e eu tenho a resposta. E para nós o não de Deus muitas vezes é o nosso sim. E muitas vezes o sim de Deus talvez seja um não amanhã. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o Senhor, Ele tem o melhor para a sua igreja, para o seu povo. Só que o ato de dizimar e ofertar, hoje, você vai para a internet, são milhares e milhares de pessoas, influenciadores, pessoas indo para o caminho da autoajuda, né? Existe uma palavra hoje, vai destravar. Quer destravar a sua vida? Seja um dizimista e ofertante na casa do Senhor. Não é assim que eles falam? Pega aqui, pega aqui, pega aqui, vamos destravar. Irmão, é simples. Palavra de Deus. E quando o texto nos ensina, né? No versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E meu irmão, se eu tirar a noite para dar os testemunhos que o que Deus tem feito e que fez ao longo desses mais de 20 anos da minha vida, né? Eu vou tirar a noite inteira aqui para a glória do Senhor, não para a minha glória, mas porque eu sei que a obediência, e eu sei que debaixo desse princípio que vai destravar, né, esse mundo material, acionando o que é o mundo espiritual,
para abençoar a tua vida. Agora, o que a palavra diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, obedeça. E quando eu vi no rodapé da minha Bíblia, uma anotação que eu tinha feito, não sei se há 10 anos, não sei, que eu estou com umas 5 Bíblias diferentes, 2 aqui, 3 na França, e está tudo espalhado. Tem a Bíblia da minha mãe que eu recuperei, está lá em casa guardadinha, né, relíquia. Mas ela diz o seguinte aqui: a natureza do peixe é viver na água, não é assim? Logo, a essência da fé é a obediência. Então, meus irmãos, se você não obedece a Deus no princípio de dizimar e ofertar, você está deixando de ser abençoado, você está deixando de escrever a sua história. Eu lembro um tempo atrás, o irmão Almir veio aqui, nosso amigo, irmão na fé, ele falava que, olha, eu colaborei, contribuo com as igrejas, né? Fiz parte e abençoo, seja com meu dízimo, seja com minha oferta, a minha obra está escrita nos céus. Irmãos, esses dias eu compartilhei um vídeo que falava sobre isso. No final, sabe tudo que vai ser contabilizado, seja quando estivermos diante da morte, numa situação, num leito de hospital, né, que muitas vezes eu já passei por situações assim, estou aqui para a glória de Deus, livramento, mas em situações que você está frente a frente, né, com a eternidade, com a morte, o seu compromisso com a igreja, isso é muito sério. A obra do Senhor não vai parar pelo fato de você dizimar e não ofertar, ou seja, dizimar e ofertar. Não. A obra de Deus, ela vai seguir, ela vai permanecer. Mas a nossa contribuição, grave isso para a tua vida, grave isso para a sua caminhada com Deus. Essa contribuição diante dos homens, que é uma contribuição para o mundo espiritual e para as coisas de Deus, não deixe ser roubado deste momento, pois essa é a oportunidade de dizimar e ofertar. Esta é a oportunidade para a tua vida. Vem um ano que está começando, 2024. Volto a dizer, se você não consegue, se você ainda não é um dizimíssimo ofertante, eu te convido a ser. Amém? Amém? Não pela sua vontade, mas como um ato de fé. E você vai ter testemunhos. Testemunhos do que Deus vai fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Você que desejar, dê o seu dízimo, a sua oferta em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos colocar de pé, estenda as suas mãos em direção ao gasofilácio. Papai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graça, Pai, neste dia. Sabemos que é um dia de festa, como já foi, Senhor, falado aqui, Pai, pela pastora. Deus, sabemos que vamos celebrar algo mais com as famílias, Senhor, mas queremos te agradecer, ó Deus,
Te agradecer, Deus, por cada vida aqui no seu altar. Ó Deus, te agradecer por cada dia deste ano, cada dizimista, cada ofertante da tua casa, Pai. Pai, a nossa oração, Senhor, é que o Senhor possa alcançá-los, Pai. E alcance também, Deus, aqueles que ainda não conhecem, não o praticam, Senhor, este princípio. O princípio de dizimar e ofertar na tua casa, Pai. Deus, Senhor, abra as janelas dos céus, Pai, diante da tua igreja, do teu povo, Pai. O Senhor é um Deus de milagres e maravilhas. Nós te agradecemos e te damos graças, Senhor, nesta noite, sempre. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aplausos, Senhor. Pode se acertar. Glória a Deus. Glória a Deus. Fico feliz. Todo mundo aqui, né? Igreja. Eu acho que não tem lugar melhor para você, num dia como esse, você está aqui, não é verdade? Eu vi algumas pessoas que eu conheço aqui da cidade, aí tinha pessoas que falaram, não, a gente não vai fazer o culto hoje, ou vou fazer não sei como, fez ontem, mas eu falei assim, não, a gente vai fazer no domingo mesmo, né? Vai ter culto hoje, está tendo, né? E vai ter dia 31 também, às 18 horas, é o normal, né? Nesses dias. E se você puder estar aqui, vai ser um prazer te receber, porque eu acho que é o melhor lugar para a gente estar, não é verdade? Então Deus abençoe você que está aqui, né? Que escolheu estar aqui hoje, nessa noite, né? Eu gosto quando o pastor Ricardo está aqui, eu sempre falo, pastor, deixa ele, aí eu sei que ele é de Deus, aí Deus fala com ele, ele falou, não, eu vou deixar uma palavra. E o pastor, né, atravessou só o oceano para estar aqui hoje, né? A gente é privilegiado de estarmos aqui. Deus abençoe, viu, pastor? Pastor Ricardo, a sua estadia aqui durante esses dias, viu? Em nome de Jesus. Como a pastora disse, nós não temos salinha hoje, nós vamos ter salinha domingo que vem, vamos voltar só no primeiro domingo de janeiro. Amém? Mas eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1. Isso é algo bem rapidinho, só mesmo uma reflexão, algo que Deus falou no meu coração. Eu e a pastora sempre tivemos muito disso. A gente nunca teve costume, nas igrejas que a gente passou, de fazer culto de virada, culto especial de Natal, porque daqui a pouco realmente a gente perde o foco, e daqui a pouco a gente já não festeja quem a gente tem que festejar, na verdade, a gente festeja o homem. O culto é feito para o homem, o culto começa a ser para o homem, e aí é assim que acontece. Então, a gente já, assim, faz muito tempo que a gente não faz, e eu sinceramente eu não gosto. Pastor, eu gosto. Aí é você e Deus. Aí você e Deus. Mas diz assim, Lucas capítulo 1, eu quero ler a partir do verso 26. Lucas. A partir do verso 26. Amém? Diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será entregue e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este era o 6º mês daquela que era chamada estéril. Abra a tua Bíblia também em Mateus, no capítulo 1 também. Mateus capítulo 1. A partir do verso 18. Mateus, capítulo 1, verso 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito. Então José, seu marido, sendo justo, e não o queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. Então não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. O mundo, principalmente esse mundo ocidental, escolheu esse dia como se fosse o dia do teu nascimento, ou melhor, a véspera do dia. Pai, e nós estamos aqui para te agradecer. Imaginamos que não foi nesse dia, Jesus, mas o que importa é te louvar, é te dar honra, te dar glória, porque é o Senhor que proporcionou a oportunidade de estarmos aqui, independente se foi nesse dia ou não. Por isso, nessa noite, Pai, recebe a nossa adoração, recebe, Pai, a adoração da tua igreja, e que esta palavra venha falar ao nosso coração, e que possamos ser impactados por ela, em nome de Jesus. Amém? Essas duas palavras, elas falam do nascimento, da promessa e o nascimento de Jesus. A primeira delas, que está em Lucas, foi a vinda do anjo falando com Maria. O anjo vai lá, fala com Maria, fala que ela vai ser gerado, né, um nenê, e ele entrega toda essa promessa para ela. Em Mateus capítulo 1, ele fala dessa visão que José teve. Por quê? Porque nós entendemos e sabemos que os dois, eles ainda não tinham tido um relacionamento para poder ela estar gerando um neném. Se a gente olhar naquele contexto, no contexto daquela época, as pessoas iam imaginar que Maria teria traído José, porque se eles não tiveram um relacionamento, ainda como que aquela mulher estava grávida? E eu entendo aí que foi essa visão para Maria, e depois essa própria fala com José, para poder ele entender tudo aquilo que estava acontecendo. Mas a promessa foi lançada. Deus falou aquilo que ia acontecer, e aconteceu, e eles entenderam cabalmente aquilo que ia acontecer. Eles entenderam aquilo que estava acontecendo na vida dos dois.
e eles foram escolhidos para poder Maria gerar, né, o Salvador, e José e Maria realizar essa grande obra desse cuidado dele, né, até uma certa idade, o cuidado. Então, quando a gente olha isso, fica parecendo algo lindo, e é algo lindo, quando a gente olha, não é verdade, Luiz? Quando a gente olha uma promessa dessa, nossa, que maravilha, que coisa linda, é maravilhoso. Mas se eu fico imaginando se nós estivéssemos no lugar daquele casal. Como que nós iríamos reagir no meio de tudo isso? Por isso que eu acho que às vezes a gente minimiza um pouco o trabalho desses dois, desse casal, que aceitou essa grande responsabilidade de trazer o Salvador para a terra, e para cuidar dele e fazer com que ele chegasse ao ponto de entender, né, e compreender tudo aquilo que Deus tinha para fazer através desse propósito que tinha através da vida de Jesus. Então eu começo a perceber que nem tudo foi festa. Existia uma promessa, sim, mas nem tudo foi festa. É interessante que, normalmente, quando nós chegamos no final do ano, e hoje, a gente pode dizer que praticamente é o último domingo, porque a semana que vem a gente já está pensando em quê? A gente já está pensando no quê? No ano novo. Dia 31 de dezembro, meu irmão, ninguém vai lembrar mais do ano de 2023. O que a gente está querendo? Que venha 2024, porque a gente está muito mais próximo de 2024 do que tudo aquilo que a gente viveu em 2023. E é algo que Deus falou comigo hoje, porque eu estava de manhã cedo, levantei cedo, lendo a palavra, e Deus falou, então por isso que fale isso para a igreja hoje. Porque hoje ainda a gente consegue refletir o que nós vivemos no 2023. Quantos de nós tivemos promessas que foram feitas, que foram declaradas sobre as nossas vidas, e que algumas delas até aconteceram, algumas ainda não aconteceram, e algumas que aconteceram, e aquilo que foi acontecendo gerou outras consequências, e a gente começa a entender que algumas coisas que Deus fez, algumas realizações, alguns projetos, alguns propósitos de Deus, Ele mexeu com a nossa estrutura. Eu falo muito com o pastor Ricardo, né? Ele lá na França, ele disse, a gente está sempre se falando, e aí ele fala desse desafio de estar morando lá fora, assim como é o desafio quando eu falo da Alcione, que veio da Bahia foi para Formiga, de Formiga veio para cá. Gente, olha quanta mudança, não é verdade? Às vezes a gente está aqui no contexto de Biritiba. Quem nasceu aqui em Biritiba? Quem nasceu? Aí, tem algumas pessoas que nasceram, e não é fácil, não é verdade? Oh, meu Deus, Biritiba né? Quem nasceu em Mogi aqui? Né? Então, e às vezes a gente nasceu, eu nasci em Mogi, né, Ricardo? E a gente nasceu em Mogi, às vezes é tão difícil. Imagina você vir de fora, de um outro contexto, de um outro tempo, você mexe com temperatura, mexe com comida, com a cultura, com o jeito. Às vezes eu brinco com o pastor Elias, pastor, o senhor precisa vir para São Paulo pastorear, que aí o senhor vai ver como é diferente. Até isso muda, né? Lá em Formiga, tem um modo, o povo, ele vê de uma outra forma, e aqui não. Eu falei, pastor Mora, você precisa realmente orar a Deus e te enviar para cá, para você passar uma temporada aqui. Então, existem algumas coisas que Deus faz na nossa vida, que mexem com a nossa estrutura, algumas mudanças, algumas promessas que se realizam, algumas que não se realizou, e a gente, isso acaba mexendo, e para mim foi o que aconteceu na vida de Maria e de José, porque nem tudo foi festa. Inclusive, quando a gente olha o Natal, né, parece que tudo é muito lindo, mas os problemas continuam. Por isso que eu às vezes você pode até falar assim, pastor, eu não sou muito ligado nesses negócios, porque, gente, você vai lá hoje, você chega no mercado lá, está abarroado, aí os caras comendo, comprando, chega semana que vem, quando chega dia 1º, irmão, virou o mês, está lá, dia 12, a fatura do cartão vai chegar.
É verdade? Aí junto com a fatura do cartão veio o quê? Matrícula das crianças, material escolar, IPVA do carro, IPTU da casa. E eu via, no final do ano passou, meu irmão. Dia 25 passou, dia 31 passou, dia 1º passou. Meu irmão, não vai você ralar para você pagar suas contas, não. Então, eu comecei a entender que tem muita coisa que a gente vive que infelizmente a gente... É porque o mundo gerou isso em nós, né? E a gente vai entrando, mas que nem tudo na nossa vida é tranquilidade. Nós vamos ter problema, vamos ter dificuldade. E algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas mexem com a nossa estrutura, porque foi isso que aconteceu na vida de Maria e de José. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas se você, por favor, Teco, põe para mim aí Mateus capítulo 2. Se você abrir a tua Bíblia aí, logo depois que Jesus nasce, ou um pouco depois que Jesus nasce, na verdade, já tinha se passado algum tempo. Outro dia eu até ministrei aqui, a partir do verso 13, por favor. Eu até ministrei aqui, falava dos magos que foram lá atrás de Jesus, e eles chegam lá e encontram Jesus, já estava na casa, na verdade, quando eles chegam lá. E eles entregam algumas bênçãos, né? Eles entregam mirra, entregam alguns presentes lá para Jesus, e por esse motivo, Herodes viu que foi enganado, e ele falou, eu fui enganado, e algumas coisas aconteceram naquele lugar. Para você ter ideia, olha só o que diz Mateus capítulo 2, a partir do verso 13, porque o que acontece aqui? O Herodes falou assim, não, eu fui enganado, e ele desce um decreto, e olha o que diz aqui, a partir do 13, e tendo eles retirado, eles quem? Os magos. Logo depois que os magos foram embora, e Herodes viu que foi enganado, olha o que acontece, e tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, num sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito, demora-te lá, até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para quê? A história começa a mudar. Vão ter o Salvador, o Emanuel. Esse menino nasce. Herodes viu que foi enganado. Aí ele desce um decreto, eu vou pegar isso, fui enganado, eu vou pegar, porque ele tinha medo, e o dia que eu ministrei que eu falava isso. Como que pode, né? Herodes com medo de um menino, mas ele queria matar um menino. E o anjo fala assim, vai embora, vai para o Egito. O 14 diz assim, levantando-se ele, tomou o menino de noite e foi para o Egito. E esteve ali até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse, do Egito chamarei o meu filho. Olha só, aquilo que parecia uma grande festa, começa a apertar, porque Herodes estava atrás do menino, e o anjo vai lá e diz assim, pega esse menino, some com ele, vai para o Egito, e fica lá até Herodes morrer, e Deus não falou quanto tempo ele ia ficar vivo. Você já pensou se você estivesse no lugar dele? Já pensou se você ter que abrir mão de tudo que você tem aqui? Já pensou se Deus hoje fala comigo e com você, pega suas coisas e some de Biritiba, e fica tal tempo lá, porque eu me lembrei agora da história daquela mulher também, né, que tinha fome, ela foi embora, né, fica 7 anos fora, lá no Antigo Testamento, e aí acontece isso aí, eles vão fugir, eles ficam lá um tempo. Então a primeira situação difícil, eles têm que ir para o Egito. Se a gente continuar ali, o verso 16, por favor, diz assim, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e olha só o que ele faz, e mandou o quê? Matar todos que havia, e todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo de diligentemente inquirira dos magos. Então, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro, grande pranto, Raquel chorando e os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não
Então você começa a entender que Jesus vem nessa terra, Herodes começa a perseguir aquela família, Maria, começa a perseguir José, começa a perseguir aquele menino, o anjo fala, vai para o Egito, porque ele vai vir atrás de vocês querendo matar. Quando ele viu que ele foi enganado pelos anjos, ele falou, vamos fazer o seguinte, eu não sei onde está o menino, vão matar todas as crianças. Agora se coloque no lugar daqueles pais, naquele tempo em que Jesus nasceu. Se coloque no lugar de Maria e José, sabendo que um monte de criança morreu, porque o filho deles nasceram, e eles estavam escondidos no Egito, quando os filhos dos outros estavam? A história fica linda ou ela deu uma mudada de contexto? Sim ou não? Mudou o contexto. E muitas vezes na nossa vida é assim, meu irmão. Nós estamos aqui no 24 de dezembro de 2023. E a gente passou esse ano de 2023 todo, vivendo algumas promessas de Deus. E hoje a gente chega aqui e fala, nossa, né, passou o ano inteiro. Algumas coisas aconteceram, outras não aconteceram. Algumas coisas aconteceram, mas a minha vida está lá, eu estou nessa batalha. E passa na nossa cabeça muitas vezes que nós estamos até perdendo tempo, porque quanta luta a gente está passando. Eu costumo dizer que existem algumas coisas na nossa vida que se nós soubéssemos que ia passar, nós não faríamos, mesmo isso sendo bom. Existem algumas promessas que Deus faz e realiza nas nossas vidas, que se Deus falasse assim, eu vou te dar, só que daqui a um ano, meu irmão, o negócio vai apertar para você. Você ia falar, não, eu não quero. Sim ou não? É ou não é? Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que se Deus fosse vir com um papo reto, hoje falasse assim, ó, eu tenho isso para você. Mas daqui a 2 anos, o negócio vai acontecer isso. E você vai falar, não, deixa como eu estou. Primeiro porque a gente adora a zona de conforto. E outro dia eu vi um cara falando, não, onde que está a minha zona de conforto? Meu irmão, zona de conforto nem sempre é bom. É que a gente está acostumado, eu sempre falo isso. Outro dia alguém, eu fui na casa do pastor Valdir, esse tempo atrás, já tem 1 mês e pouco. Ele chegou lá e falou, pastor, o senhor está com a perna doendo? Eu falei, não, é porque o senhor está mancando. Eu falei, isso aqui é o costume. Zona de conforto. Não está nem doendo, mas eu estou mancando. Eu estou até com o meu dedo inchado um pouco aqui da mão. Mas o pé não está doendo. Às vezes, você não vê eu, às vezes, mancando? Zona de conforto. Zona de conforto nem sempre é boa. A única coisa é que a gente está acostumado com as situações. E a gente não tem coragem de sair daquele lugar que a gente entrou, porque a gente fala, aqui pelo menos eu estou acostumado. Eu sei de onde vai vir as bordoadas. Eu sei daqui de onde vai, o que as coisas vão acontecer. E eu prefiro não sair. Me deixa aqui. Às vezes, as lutas vêm sobre as nossas vidas, e a gente começa a dizer assim, será que aquilo lá mesmo é de Deus? Eu acho que não, eu vou procurar um outro rumo para a minha vida. E a gente faz o quê? E nos afastamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas de verdade. Por quê? Porque a gente começa a olhar para as situações. E aí eu comecei a pensar, Lu, como que Maria e José continuou permanecendo firme naquilo que Deus tinha passado para eles? Você já pensou nisso? Se nós estivéssemos no lugar e essas lutas começassem a vir, cara, eu vou deixar esse menino numa casa de apoio aí, para alguém cuidar, porque eu não vou ficar com esse menino não, meu Deus. Lógico que eu estou aqui, né, indo lá longe, mas traz isso para a sua vida. Como que a gente ia aguentar tanta luta e tanto problema? E aí foi isso que Deus falou comigo hoje, nessa noite. Ou melhor, hoje de manhã. Deus falou isso comigo hoje. Como que Maria suportou? Porque além de ela suportar além de ela suportar o que ela estava passando com o nascimento do menino, você já pensou ela suportar tudo aquilo que Jesus passou? Porque Jesus sim, teve uma época que ele estava lá curando, mas e na hora da luta? E na hora que Jesus foi preso? E na hora das chibatadas?
E na hora da cruz, alguém aqui já se colocou no lugar de Maria, vendo o filho sendo crucificado e ela sabendo que ele não tinha feito nada. E eu tenho certeza que vem na nossa cabeça, foi Jesus, mas é a promessa que o Senhor deu lá atrás. E aí hoje Deus falou comigo, sabe qual foi a diferença? E para mim aí que está a grande diferença de Maria e para mim de José, desse casal que entendeu a promessa de Deus, está lá em Mateus capítulo 2, abre a tua Bíblia. Eu li 2 versículos hoje que me chamou a atenção. Dois versículos me chamam a atenção. Calma aí. Desculpa, é Lucas, tá? Lucas capítulo 2. Perdoa, eu falei o quê? Não está aqui não, cadê essa palavra? Foi Jesus, o Senhor falou comigo ou não? Lucas capítulo 2. Olha só o que a Bíblia deixa aqui claro. Lucas capítulo 2. Essa palavra, no capítulo 2, a partir do verso 8, se você for ver, é mais uma vez sobre o nascimento de Jesus. Jesus nasce numa manjedoura. A Bíblia diz que os pastores, Deus falou com eles lá, os anjos, eles voltam lá e vão ver o menino. E eles encontram aquele menino que tinha nascido. Aí sim ele estava na manjedoura. Quando os magos vão lá, ele já está em casa. Mas aqui eram os pastores, e os pastores encontram Jesus na manjedoura. E eles viram a glória de Deus, provavelmente naquele nascimento daquele menino. E a partir do 18, se você for ver, a partir do 18 diz assim, eles viram aquilo lá, e olha só o que diz, e todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Quer dizer, os pastores começaram a contar para as pessoas, vem cá, aconteceu isso. E olha só o que diz o 19, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu. É como se Maria pegasse tudo aquilo que ela ia escutando, tudo aquilo que Deus ia falando, ela ia fazendo o quê? Guardando no verso 51 desse mesmo capítulo. A Bíblia aqui já fala, a partir do 41, a Bíblia fala que Jesus já estava com 12 anos de idade. E aí eles vão para o templo adorar a Deus, que eles iam lá uma vez por ano, e eles estão voltando para casa. Com 3 dias eles percebem, cadê Jesus? Jesus estava no templo. Jesus tinha ficado lá no templo. Aí eles voltam e vão lá buscar Jesus, né? Jesus está ensinando, e eles vão cobrando. Chega uma hora que eles encontram Jesus, e eles, Jesus, como que você fala um negócio desse? Eu estou lá cuidando das coisas da casa do meu pai. Jesus já tinha crescido, estava com 12 anos de idade, estava entendendo o propósito, um tempo passou, e no verso 51, aqui no 50, vamos lá, diz assim, e eles não compreenderam a palavra que lhes dizia, mas o 51 diz assim, e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeitos, e sua mãe guardava no seu coração todas essas. Para mim aqui é o segredo para a gente poder suportar as lutas, enquanto as promessas não chegam, ou elas chegaram e a luta está sobre as nossas vidas. A grande questão é que nós não conseguimos pegar aquilo que Deus tem nos dado, e nós não conseguimos aplicar aquilo no nosso coração, aquilo não consegue entrar de verdade no nosso coração. Muitas vezes aquilo fica superficialmente da nossa vida, e a gente não consegue absorver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí o que acontece? Na primeira luta a gente fala, Deus, esse trem está errado. A Bíblia diz que Maria, lá atrás, ela começou a pegar tudo aquilo, e ela trazia para o coração dela e ia guardando aquilo, porque ela sabia a promessa de Deus para a vida dela. Quando chega aqui, a mesma coisa, ela, mas o que você está fazendo? E ele, não, estou cuidando das coisas dela. A Bíblia diz que ela pegava aquilo lá e aplicava no coração, guardava no coração. E para mim aqui é o grande segredo, para mim e para você, meu irmão,
terminar esse ano de 2023, independente daquilo que aconteceu na sua vida, independente daquilo que ainda não aconteceu na tua vida, independente do momento que você está fazendo, você está vivendo agora, para mim é a coisa mais importante. Você precisa ter certeza das promessas na sua vida. Porque se você não tiver certeza das promessas, na primeira luta, a tua tendência é largar aquilo que Deus te deu. A primeira coisa que a gente pensa é falar: eu vou tirar a mão disso, eu vou me afastar. E o que Deus está falando comigo, com você hoje, nessa noite, é isso. Muitas vezes nós não estamos vivendo, ou mesmo que nós estamos vivendo a promessa, mas a luta é tão grande que você não consegue enxergar nada além da luta, é porque a gente não consegue ter certeza da promessa de Deus nas nossas vidas. E hoje, nesse findar de ano, nesse final de ano, começa a olhar para a tua vida e começa a examinar tudo aquilo que você viveu e aquilo que você está vivendo, meu irmão, e começa a trazer à memória aquilo que Deus falou com você o ano todo. É hora de você pegar aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração. O pastor Ricardo estava falando aqui a respeito de tudo aquilo que Deus fez, né, na vida de homens, sobre a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, é hora de a gente acreditar nesse Deus que enviou aquilo que era de mais precioso para Ele, para morrer por mim e por você, para garantir para mim e para você, meu irmão, algo lindo e maravilhoso aqui na terra e no céu também. Está na hora de a gente aceitar isso e começar a aplicar isso na nossa vida e ter certeza daquilo que Deus tem para nós, porque senão a gente vai ser, como diz a própria palavra, que a gente vai andar igual, vai viver igual a onda do mar, né? Um dia a gente está para lá, um dia está para cá, as coisas estão boas, oh, Deus é na minha vida, daqui a pouco, oh, mas a luta é tão grande, será que é de Deus mesmo? A gente tem que começar a ter certeza das promessas, certeza que Deus falou com você, certeza que Deus tem obra grande para fazer na tua vida, que Deus tem algo lindo para fazer na tua vida, na vida da tua família, na vida das pessoas que você conhece. Deus tem, não é a luta que vai te paralisar, ou a luta que vai mostrar se Deus tem ou não. Então a primeira coisa, ou melhor, a coisa mais importante, a gente precisa guardar no coração as promessas de Deus. Deus começou a me lembrar de algumas promessas que aconteceram na vida de algumas pessoas, e eles passaram luta. Por exemplo, a primeira pessoa que Deus fez me lembrar foi de Davi, em 1 Samuel capítulo 16, que a Bíblia diz que Deus vai lá, ou melhor, Samuel vai lá, vai procurar quem que ele tinha que ungir para ser no lugar para assumir o lugar de Saul, e ele vai lá na casa de Jessé, e ele encontra os filhos dele e falou: mas tem mais alguém, aí chega Davi. A Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 16, que ali Samuel unge Davi. Eu anotei aqui o verso 13, Davi é ungido no meio dos irmãos, e o Espírito do Senhor estava sobre. Mas você imaginava, ou você imagina, ou você tem ideia, que Davi sabia tudo aquilo que ele ia? Meu irmão, eu tenho certeza que não. E muitas vezes é assim, Deus está te chamando, Deus está me chamando, existe uma promessa sobre a minha vida, a tua vida, mas no meio disso tudo nós vamos ter lutas. Agora, se a gente não tiver certeza daquilo que Deus tem nas nossas vidas, o primeiro gigante que aparecer, a gente vai desistir. Aí a gente não vê isso na vida de Davi. Quando ele viu o gigante, falou: quem que é esse daí? Sabe por quê? Porque ele tinha certeza daquilo que Deus era na vida dele. A gente tem certeza? Você tem certeza das promessas de Deus? Será que as lutas ela não tem guiado você pelo caminho da tua vida? Será que a demora que ela tem guiado você? Será que os problemas, as dificuldades, será que não é isso que tem guiado, ou é as promessas de Deus que tem guiado a tua vida? Eu me lembrei, eu já até falei uma vez isso, eu me lembrei de Gênesis 22. Aqui, se a gente olhar o contexto, a Bíblia diz que Abraão, ele tinha uma promessa de um filho, e demora para essa promessa ser cumprida, Edmar.
E a promessa é cumprida, e ele tem um filho, e ele, quer dizer, ele teve Ismael, mas aí ele tem um filho que era o da promessa. Aí ele coloca o nome do menino de Isaac, e o menino cresce, mas chega um dia, Deus vai lá e fala assim, sacrifica esse menino aí. Eu já me coloquei no lugar dele, falando, Jesus, eu estava brincando comigo? Tanta luta, tanto problema, tanta coisa que eu já vivi. Aí o Senhor me dá aquilo que o Senhor prometeu. Agora o Senhor manda sacrificar? O Senhor está de brincadeira. Mas ele tinha certeza da promessa na vida dele. A Bíblia diz que ele pega o menino e vai levar para sacrificar. Chega lá, o nosso bom Deus, que sabe o que prometeu para você e para mim, ele vai providenciar um cordeiro. E aí ele vai lá, faz o sacrifício e ele desce com o menino. E eu acho muito interessante que, põe para nós, por favor, Gênesis 22, o verso 20. Logo depois que ele desce, ele desceu. E ele naquela luta, porque ele tinha um menino, Deus vai lá, manda o menino sacrificar um menino, e aí ele desce. Quando ele desce, olha só o que acontece. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Mical deu filho a Naor, teu irmão. 21. E aí ele começa a falar quantos filhos o irmão dele teve. E a Bíblia diz que o irmão dele teve 8. E eu já me peguei no lugar de Abraão, dizendo, Jesus, você está brincando comigo? O Senhor me promete um filho. Eu demoro 300 anos para ter um filho. O dia que eu tenho, o Senhor manda sacrificar. Quando eu desço com o meu menino do monte, meu irmão tem 8. Você está brincando comigo? Muitas vezes é essa a nossa atitude. No meio dessa promessa que Deus fez para as nossas vidas, a gente começa a olhar em volta e fala, Jesus, o Senhor tem uma promessa para mim, eu tenho um, meu irmão teve 8, o que o Senhor está fazendo? O Senhor errou? Será que o Senhor não... Será que eu não estava no lugar errado? Era para mim estar sentado no banco de cá e a promessa foi para aquele banco onde era para estar sentado, e a gente começa a duvidar daquilo que Deus prometeu para a minha vida. Pode colocar o 23, ele começa a falar o nome lá, ele vai falando o nome de todos, vai no 23. No 23 ele fala, até a concubina dele teve 3 filhos, a mulher deu 5, a concubina deu 3, são 8 filhos. E muitas vezes é assim, a gente começa a olhar para a luta, para a dificuldade, para a escassez que a gente está vivendo às vezes nesse momento, escassez no sentido assim, de não esperar, de não estar vivendo aquilo que a gente acha que era bom para nós, que a gente acha, porque nem tudo aquilo que a gente acha é bom. Deus sim sabe o que é bom para nós. Mas uma das coisas que Abraão tinha, é que ele trazia à memória o que dava esperança. Ele tinha certeza da promessa. Eu me lembro da conversão de Paulo, quando Paulo vai lá, em Atos capítulo 9, Jesus tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ali, né, tem aquele encontro, Jesus fala, vai para tal lugar, fica lá, ele levanta um profeta, vai lá, ora, ele volta a enxergar, e a partir dali a vida dele começa a caminhar. Meu irmão, eu tenho certeza que a vida de Paulo, ela ficou muito mais difícil depois da conversão do que antes. Mas sabe por que ele não parou? Porque ele sabia da promessa de Deus na vida dele. E é uma das coisas que nós temos certeza na nossa vida. Nós temos que ter certeza da promessa. A gente tem que ter certeza dessa promessa. A gente tem que ter... Meu irmão, se a gente olhar, o próprio Jesus, sexta-feira a gente falava sobre isso aqui, o próprio Jesus teve dificuldades. Quando ele vem nessa terra, ele teve dificuldades. E a das maiores dificuldades que ele teve foi quando ele está no Getsemane. A Bíblia diz que ele está lá e ele sobe com os três que ele era mais próximo, Pedro, Tiago e João, e ele vai orar, e chega uma hora que ele fala assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele não desistiu, sabe por quê? Porque ele tinha certeza da promessa. Ele conhecia quem tinha prometido. Ele diz, Pai, se for possível, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu, mas como tu
queres. Então não importa como você está vivendo hoje, como você está passando hoje, você tem certeza daquilo que Deus te prometeu, sim ou não? Acabou, fica firme, não desiste, não olha para a direita, não olha para a esquerda, continua firme naquele que é autor e consumador da tua salvação, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai te guardar, Ele vai te levar, vai te trazer, vai subir, vai descer, Ele vai fazer o que tiver que fazer, mas Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Entenda isso. E para a gente encerrar, se você entendeu a importância de você guardar no teu coração aquilo que Deus prometeu, a gente gera a segunda coisa. A gente vai gerar em nós a segunda coisa, ou o segundo ponto. Só para você entender, se você guardar realmente e entender a promessa de Deus na tua vida, você vai ser recompensado. Porque só é recompensado quem guarda. Só é recompensado quem guarda. Se a gente for lá para Mateus capítulo 5, pode pôr, por favor, eu não vou ler tudo não, mas só para você entender. Mateus capítulo 5 é o começo das bem-aventuranças. E aqui, até o verso 13, se eu não me engano, Mateus capítulo 5, exatamente, até o verso 13, ele vai falando, o verso 12 na verdade, né? Ele vai falando. E no 12, pode pôr o 12, olha o que Jesus garante. Ele diz: exultai-o e alegrai-vos, porque é grande o vosso nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então ele está dizendo, gente, fica firme, se alegra no Senhor, não desiste da promessa que Deus tem para a tua vida, independente da luta que você está passando, da dificuldade, da pressão que você está vivendo, independente, não abre mão das tuas convicções, daquilo que Deus deu para você, daquilo que Deus te chamou. É isso que a gente entende quando Jesus está no Getsemane falando: eu não seja feita a minha vontade, mas sim a sua, eu quero fazer a tua vontade. O que o Senhor tem para a minha vida? Está difícil, está pesado, Jesus, quanta luta eu passei em 2023, mas eu não abro mão da promessa que o Senhor tem na minha vida. E ele diz: vocês vão ter galardão. Galardão é presente. Aleluia. É muito interessante que aonde Jesus vai falar de vencedor, é nas 7 igrejas. A pastora, você falou da igreja, você falou de Apocalipse, não falou? De Jesus. Se você pegar as 7 cartas das igrejas lá em Apocalipse, eu não vou ler, né? A gente não tem tempo, porque a gente já vai orar, eu já estou acabando aqui, estou encerrando. Se você pegar as 7 cartas, todas as 7 cartas, ela termina assim: ao que vencer, dar-te-ei. Ao que? Dar-te-ei. Então, se hoje você chegou aqui, olhando para aquilo que está em volta de você, olhando para o contexto que você está vivendo, seja qual for, porque às vezes você fala: não, pastor, mas eu não estou, a minha vida está muito boa. Olha para aquilo que Deus te prometeu, não olha para o contexto, porque quando a gente fala de contexto, a gente começa normalmente a imaginar aquilo que é ruim, que é tempo, mas olha o propósito que Deus tem na tua vida. Você está no propósito? Você está cumprindo aquilo que Deus falou com você? É nisso que você tem que estar firme. É nisso que você não pode abrir mão. E é isso que eu entendo. Por que ela conseguiu vencer todas essas lutas que provavelmente nos 33 anos de Jesus aqui na terra, ela esteve do lado dele? Porque ela tinha certeza da promessa que Deus tinha feito para ela. E hoje a gente vai orar por isso. A promessa que Deus fez para nós. Qual foi a promessa que Deus fez para você? Seja nesse ano de 2023, seja em 2022, a promessa que Deus fez para você desde o dia que você conheceu Jesus, qual foi? Talvez algumas devem ter se realizadas, outras ainda não. Mas que você possa estar com o seu coração nessa promessa. Que você não abra mão daquilo que Deus te prometeu, por nada.
que você não abra mão daquilo que Deus prometeu para você, por nada nesse mundo. E eu quero encerrar, deixar um encerramento dessa palavra. Põe para mim, tá, por favor. 2 Coríntios capítulo 4. Pode colocar na NVI, por favor. Capítulo 4. A gente vai encerrar. Eu queria chamar a pastora aqui para ela fazer essa oração aqui. 2 Coríntios capítulo 4. A partir do verso 14. Olha o que diz. 2 Coríntios capítulo 4, o verso 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos assentará com vocês. O verso 15 diz: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançada em número cada vez maior de pessoas faça que transborde ações de graça para a glória de Deus. E o verso 16 diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo o quê? Renovados dia após dia. E o verso 17 diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. 18 diz assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é. Existem promessas da nossa vida que nós ainda não vimos. E Jesus está dizendo para mim e para você hoje: para de olhar aquilo que você está vendo, porque aquilo que você está vendo é passageiro, tem prazo de validade. Mas aquilo que a gente não vê, ele é eterno. Aquilo que a gente vê é transitório, ele está aqui, mas daqui a pouco não está mais. E o que Jesus está falando para nós hoje, nesse praticamente último domingo do ano, não importa como foi seu ano, mas que hoje você saia daqui olhando para Jesus, para aquele que você não está vendo, que você não pode tocar, mas que por fé, como a gente leu, como o pastor Ricardo leu aqui, e eu poderia encerrar essa ministração com o que ele leu em Hebreus capítulo 6, o capítulo 11, o verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas que hoje você saia com essa fé em Cristo, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que o que você está passando hoje seja muito difícil, muito complicado, ou que seja muito bom, mas que os seus olhos estejam firmados no, porque Ele sim é a garantia que eu e você vamos ter um galardão. Ninguém mais é capaz de dar galardão para mim, para você, que não Jesus. E Ele está dizendo: eu vou dar aquele que vencer, aquele que ficar firme nas minhas promessas. E aí eu começo a entender por que Maria conseguiu chegar no final da vida dela, mesmo em meio a tantas lutas que ela passou, e ela ficou firme ali. E Jesus está dizendo para mim e para você: fica firme, não desista. Mesmo que a luta veio, que o problema veio, que a dificuldade veio, que a tranquilidade veio, mesmo que, não importa, continua olhando para aquele que te fez a promessa, continua olhando para aquela promessa, continua olhando para aquele que te prometeu, porque Ele é fiel e justo para completar essa obra na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Eu te convido a ficar sobre os seus pés. Nós vamos orar nesse praticamente último domingo do ano, e que você traz no seu coração aí aquilo que Deus te prometeu, principalmente nesse ano de 2023. O que Deus te prometeu? O que você tem vivido? Você tem vivido já as promessas de Deus, ou você deixou de viver as promessas de Deus, ou o tempo de muita dificuldade, ou o tempo está muito bom, eu não sei, mas o que você tem vivido? Agora, sai daqui olhando e dizer: Jesus, eu quero a tua vontade, as tuas promessas, é isso que importa, é aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte no acordo. Jesus não falha. Jesus não volta atrás. Ele diz na sua palavra: eu não sou o homem para se arrepender, nem filho do homem para mentir. Ele não mente, ele não se arrepende. E a promessa que ele fez, ele fez. Ele fez promessa dele. E olha, Deus te trouxe aqui hoje, Duda, para te dar um grande livramento. Porque o diabo quer envergonhar a tua família através da tua vida. Mas hoje o Senhor veio aqui te dar força. Porque o demônio que estava querendo te levar para o caminho do vício, das drogas, caiu hoje. O Senhor me mostra ele lá fora, ele falou: perdi. Ele perdeu, Duda, sabe por quê? Porque sua família está orando por você, filho. E o diabo, ele quer te ver na sarjeta. Mas o Senhor tem uma cadeira de princesa para você sentar. Em nome de Jesus, viu? Não é porque você merece ou porque